Olá pessoal, então vamos começando a nossa primeira unidade ou módulo 1 sobre a questão da gestão de pessoas 2 referente ao treinamento em si. Tá? Algumas situações que eu quero deixar bem específico para vocês antes da gente iniciar. O treinamento, né, ele vai ser sempre a curto prazo, igual a gente já vai estar comentando, e o treinamento ele não vai garantir milagre na vida do colaborador, tá? Por que isso, professor? Vai depender muito do colaborador e qual que é o objetivo e propósito dele, tá? Então, assim, o propósito vai estar basicamente voltado a capacitar, tá? Mas depende sempre do colaborador em si, tá? Então, o que que a gente vai estar vendo nessa situação? O objetivo do treinamento, né, do desenvolvimento, as etapas em si, que vai gerar, né, um conhecimento, uma aprendizagem que vai permitir ele se desenvolver, algumas técnicas e tipos e algumas tendências que já se tem há algum tempo, tá? Então, vamos iniciando essa situação. O treinamento, então, ele vai ser sempre um processo sistêmico, tá? Ou sistemático, que vai estar... eu não posso afirmar que vai estar gerando a mudança de habilidade, porque assim, a habilidade ela vai estar envolvida com o conhecimento, né, e com a aptidão da pessoa. Então, pode ser que mude a habilidade e o comportamento dos empregados, né, também pode ser que seja limitado. Então, assim, o objetivo é gerar assim a produtividade, né, e o alcance de objetivos organizacionais, porém vai depender do indivíduo, tá? Então, basicamente essa situação aí. Quando a gente fala de propósito do treinamento, a gente está falando do quê? Do aumento da produtividade, né? Vai mudar o comportamento. O propósito vai gerar um conhecimento, tá? Esse conhecimento vai depender do colaborador. Por isso que eu falei que depende muito do propósito e da vontade da pessoa. Porque muitas vezes a pessoa pode estar numa organização e ela pode não estar satisfeita. Então, pode receber um treinamento, pode aumentar o salário e muitas vezes ela pode não continuar motivada. Então, o objetivo é ter a capacidade de modificar o conjunto comportamental. Aí sim, né, a gente começa a ver, mudou o comportamento, mudou a visão que a pessoa tinha, daí então ele vai estar apto para desenvolver com eficácia, né, eficiência, as funções dentro e fora da empresa. Porém, depende do indivíduo. O desenvolvimento do treinamento vai estar visando o que sempre? Capacitar, né, a pessoa para desenvolver determinada atividade. Não tinha o conhecimento, não sabia fazer, recebeu a capacitação, consegue se desenvolver, tá? A curto prazo, a médio e daí a longo que vai se tornar o desenvolvimento, tá? Então é basicamente isso daí. A gente começa a ver se a pessoa quer, ela consegue se desenvolver. O desenvolvimento, então, organizacional do treinamento vai estar baseado nessa seguinte situação, tá? O treinamento é um processo educacional de curto prazo, aplicado de maneira sistemática e organizada. Vida de inseto mostra basicamente o que? As formiguinhas ali todas engajadas, né, falando que são treinadas. Então, tudo isso daí começa a ocorrer dentro dessas etapas aí de aprender a se desenvolver baseado no treinamento que recebeu. Então, quais são as etapas do processo de treinamento? Diagnóstico, programação, implementação e avaliação. No diagnóstico, eu vou fazer sempre levantamento das necessidades, tá? A serem satisfeitas a longo e a médio prazo. O programa, né? Como que vai ser elaborado, quando que vai ser, de que forma, né? Então, tudo isso tem que estar sendo repassado. Implementação, né? Como que vai ser conduzido, né? Avaliação, como que vai ser avaliado esse treinamento. Então, tudo isso pesa. Já o desenvolvimento organizacional, as pessoas hoje são vistas, tá? Essa é a visão teórica e é o que se espera das empresas, tá? Pessoas com um patrimônio maior da organização, que devem ser valorizadas, que são compostas, né,
desde o operário até a maior função, elas que vão estar gerando esse bem maior para a organização. Porém, a gente começa a ver que nem sempre é o que ocorre, tá? Infelizmente. Algumas das etapas eu tenho que preparar, planejar, implantar e recompensar. Tá? Então, a etapa que vai estar amarrada ao desenvolvimento e ao treinamento é basicamente essa situação de evolução. Eu vou treinar, eu vou desenvolver a pessoa para depois a pessoa desenvolver a organização. Então, pensa assim, vamos pensar na prática. Eu tenho que estar bem comigo, eu tenho que me entender, me compreender, compreender o outro para conseguir ajudar a organização. No treinamento, mesma situação. Eu tenho que estar capacitado, eu tenho que entender para desenvolver, para daí a organização gerar resultado. Então é através sempre dessas etapas aí. Então algumas etapas aí que a gente começa analisando, tá? O diagnóstico da situação, né? Quais são os objetivos, as situações pessoal e de produção, e vai ter algum resultado essa avaliação de desempenho. A pessoa não está fazendo certo porque não tem o conhecimento, tá? Então eu capacito. Decisão quanto à estratégia, né? Qual que é o programa de treinamento, quem, como, né? Em que e quando que vai treinar, a ação que vai ser uma condução basicamente desses programas em si, né? Assessoria de RH vai ser terceirizado que vai dar essa ação de capacitar, e a avaliação do resultado. Teve resultado positivo? O custo-benefício, será que eu estou treinando e não está tendo resultado? Será que eu estou capacitando e estão me dando resultado? Então é basicamente essa situação que a gente começa a ver. Levantamento da necessidade do treinamento, o desenho, né, do programa de treinamento, que vai ser quem, onde, quando, porquê e como os benefícios, quase uma 5W2H. E a aplicação do programa de treinamento e a avaliação do resultado. Realmente foi viável, né? Então mudou, né, o comportamento da pessoa com o treinamento baseado no cargo, né? O cargo, a sua ocupação e a sua carreira, né? Como que está a carreira da pessoa dentro da empresa? Será que ela tem as habilidades necessárias para fazer uma história? Sua carreira ela não está atrelada somente dentro da empresa, mas fora dela também, né? Vocês têm que se encontrar para conseguir encontrar a carreira, né? Encontrar o propósito, né? Qual que é o meu conhecimento, minhas habilidades, né? O meu comportamento, né? Como que estão as minhas competências, tá? Dentro da organização. E outro detalhe que a gente começa a verificar é a aprendizagem de treinamento, né? Fazer com que eu tenha um aprendizado, fazer com que eu aprenda a comparar as aprendizagens e ver quais são os símbolos de aprendizagem para mim que esse treinamento vai me propor. Se não for algo que eu quero e eu nem tenho em mente ou em ideia, isso daí vai ser perdido. Então, a aprendizagem de competência tem que ser analisada, de melhoria contínua, que isso vai me gerar um conhecimento. Aprendizagem por experiência também vai me permitir esse conhecimento. Eu aprendi dessa forma, mas de repente da forma B também dá certo, né? E fazer com que isso seja desenvolvido. Aprendizagem, então, por competências, né? Tem a cognitiva e a técnica. Cognitiva, aquela que vocês são relacionadas aos conhecimentos acadêmicos adquiridos no âmbito escolar. Porém, assim, para você ter esse cognitivo, vocês conseguem perceber basicamente o quê? Que essas competências aí, elas conseguem ser desenvolvidas de acordo com as capacidades, né, escolar. Digamos, eu sou bom na área de humanas, na cognitiva, então automaticamente eu vou fazer o que? Vou me desenvolver nessa área. Então a cognitiva ela é relacionada ao acadêmico por isso, né? Porque a pessoa ela vai atrás de buscar o conhecimento, né? E de se treinar naquilo que ela gosta, naquilo que ela quer. Competência técnica relacionada à habilidade, né? De fazer algo que ela gosta, mas só que melhor,
né, se destacar entre os demais, né? A gente pode pegar até uma área médica aí como modelo. Competência relacional, tá? Ou relacionais, vai estar atrelada à comunicação com pessoas de grupos, escolas, competências emocionais, né, ligados, né, aos conflitos em si, está muito atrelado com a questão do conhecimento relacionado com a questão das inteligências, tá, emocionais que a pessoa tem, ou os tipos de inteligência que o Gardner apresenta aqui, tá? Outro detalhe que a gente pode verificar aqui, né? Os colaboradores aprendem a aprender, e isso a gente está num ciclo contínuo, principalmente devido à pandemia, né? A forma como que era, a forma como está hoje, né? O sentido coletivo de um todo, né? Todo mundo trabalhando com inteligência, com sinergia para poder se desenvolver, e de forma mais tecnológica, né? E a gente começa a ver a experimentação, que é basicamente o que? Esse desenvolvimento intelectual, né? O setênio, que essas mudanças de 7 em 7 anos, é uma forma, né? Como que você aprende, o que você gosta, como você se desenvolve. Pensa muito no seu propósito e no seu projeto de vida aqui, né? Quem é você, como que você surgiu, quais são os seus sonhos, seus objetivos, começar a estruturar um propósito de vida. E o sistema hoje também tecnológico, que está envolvido mais com essa questão do learning em si, né? Dessa tecnologia dentro de casa, onde você estuda de forma EAD, de forma remota, né? Você consegue estudar, fazer cursos em universidades, né? Ou em estabelecimentos de forma à distância, sem estar lá, que te gere um certificado e um conhecimento também, né? Quanto a técnicas do treinamento, a gente começa a ver basicamente o que, né? Como que está a qualidade dos colaboradores, né? Será que realmente eles precisam do treinamento? Será que o treinamento está sendo válido para as funções que eles necessitam, ou será que esses treinamentos estão sendo limitados? A leitura é um modelo dela, que vai estar envolvido o quê? Na forma da escrita em si, né? Grupos de ouvinte. Hoje a gente vê que tem até podcast, né? Que permite esse conhecimento. Já na instrução programada, que vai ser o levantamento do quê? Né? Uma intervenção com o instrutor. Ele passa um determinado conhecimento, se discute, depois ele faz intervenção e acaba se desenvolvendo, né? Em salas de aula também, né? Como que é o grupo de vocês, instrutor, professor, nessa troca de experiência. Então existem N formas de treinamento, né? O Computer Basic está trabalhando muito a questão da tecnologia da informação, né? Então hoje como que está o conhecimento de vocês nesse mundo IoT, da internet das coisas, né? Hoje já se fala de internet 5.0, né? Que é essa programação inteligente, né? Então as pessoas têm que ter essa inteligência aí para ter esse desenvolvimento. Se vocês pegar a TV de 10 anos atrás, a TV de hoje, né? Então celulares, então tudo isso também tem que ter um treinamento, né? E o sistema que eu já tinha comentado ali, né? Que vai ser essa questão de aprendizagem de forma EAD, né? Outras tendências que a gente começa a verificar como estratégia é esse ganha-ganha da equipe, né? Esse conhecimento, esse desenvolvimento estratégico onde todo mundo consegue se desenvolver. E tendências de treinamento, né? Qual que é o melhor alinhamento dos objetivos? Para que eu vou treinar? Né? Eu não tenho que colocar um programa de treinamento só para falar minha empresa tem treinamento, mas eu dou treinamento uma vez por ano e não renovo nada, não mudo nada e acho que está tudo bom. Né? Treinamento também por desenvolvimento, né? Multicultural, por métodos, por recompensas e por equipe, né? Então, por desempenho, a gente começa a verificar que as pessoas começam a trabalhar com consultorias, né? Quais são as escolhas dos participantes, quais são as definições do programa, como que vai ser esses módulos, como que vai ser essa aplicação, né? Vai ter algum desenvolvimento,
algum grupo acompanhando e a avaliação, né? Será que está dando resultado isso, né? O objetivo do treinamento é justamente para desenvolver a cultura, né, de inovação e de experiência que as empresas hoje têm, né? E existe também a questão dos multiplicadores de talento, né? Ou o padrinho, que seria basicamente o que eu treino, eu repasso o que eu aprendi, né, para o outro já passa para um outro grupo, está tendo uma causa e efeito e vai se desenvolvendo, né? Tem até um filme chamado A Onda, que mostra muitas vezes essa questão de líderes, né? Que um vai repassando e tipo vai gerando todo aí um grupo de conhecimento. O que eu sabia eu passo, eles chamam de padrinho, né? Então o padrinho repassa para o outro, cuida, vê se está se desenvolvendo até chegar numa cultura de confiança. Então assim, tudo que um sabe passa para o outro, né? Então é basicamente essa questão. Uma pergunta que eu quero que vocês me respondam no WhatsApp, né? Como você entendeu, né? Ou o que você vem entendendo, né, de cultura e inovação, né? Cultura e inovação está muito em alta e amarrado com o empreendedorismo. Mas essa inovação aí é justamente essa questão. É uma visão que eu estava analisando desses dias, né? Até então, quando a gente trabalha, né, o futuro da gestão de pessoas e para onde vai a gestão de pessoas, até então, alguns livros comentam muito sobre a área tecnológica, né, que vai para essa área de inovação, de tecnologia. Mas hoje, em meio à pandemia, muda-se um pouco esse cenário, né? Se preocupa mais com a inteligência emocional. O colaborador não é uma máquina, né? Não é um robozinho. Ele possui sentimentos, né? Em meio à crise, em meio à pandemia, né? O medo que se dá a toda essa pandemia, né? Esse sentimento aí que a gente começa a verificar, tá? Então, assim, a gente vai ter essas questões que eu falei aí no meio da aula, entre em contato, né? Pensem nas próximas avaliações que a gente vai estar fazendo e vamos estar desenvolvendo junto.